Graças a Deus que você está aqui. Eu gostaria de fazer um pedido para você. Se esses devocionais têm edificado a sua vida, compartilhe com outras pessoas. E se você quer que essas pessoas possam receber de maneira sistemática, você pode enviar o pedido para esse número que está aqui embaixo e nós vamos lhe enviar o link de convite para entrar no grupo que recebe diariamente esses devocionais. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o conhecimento das Santas Escrituras para que mais pessoas possam ter a palavra de Deus no seu coração. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso bondoso Salvador. Eu gostaria de ler o que Eclesiastes fala no seu 2º capítulo, verso 3. Ele diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o melhor que seria que os filhos dos homens debaixo do céu fazem durante os poucos dias de sua vida. Salomão, na sua busca quase que desesperançosa e desesperadora, ele procura descobrir o que é que há de melhor na vida. E ele chega à conclusão que de tudo que as pessoas fazem, praticamente ele olhando diz, ele não vê sentido, é quase inutilidades, é como diz a expressão vaidade. No entanto, ele percebeu que é possível que a vida pode ser melhor. Apesar de toda essa conclusão que ele chegou, ele olhando as pessoas percebeu que alguns vivem melhores do que os outros, principalmente pensando no bem de todos, numa vida que de fato é melhor. É como se ele dissesse assim: meu amigo, a vida é complicada. Você pode complicar ainda mais, ou você pode descomplicar, você pode simplificá-la. Eu me lembro quando eu era criança que minha mãe me dizia um provérbio: meu filho, viver todo mundo vive, mas saber viver nem todos sabem. E essa é uma verdade que eu gostaria que você entendesse nesses compartilhamentos da sabedoria de Salomão no Eclesiastes. De fato, a vida tem muitas coisas difíceis, tem muitas complicações, ela não é fácil, o tempo é passageiro, as muitas atividades trazem canseira e enfado, mas apesar de tudo isso, se você procurar a sabedoria de Deus, a sua vida pode ser melhor. Por isso, hoje eu gostaria de trazer uma ênfase para você, começando com uma pergunta. Digamos que você vai ter um filho. Você daria para ele o nome de Judas? Isso, o nome de Judas, você daria para ele? E talvez diz, mas Judas? Judas, pastor? Você sabe qual é o significado de Judas? Judas é o nome grego do equivalente hebraico Judá. E o seu significado é louvor. Isso, o nome Judas significa louvor. E agora, depois de saber sobre esse belo significado, você daria o nome para o seu filho de Judas? Eu creio que a maioria dizia, não, pastor. Porque nós que nascemos numa cultura com base cristã, Judas é um nome que não é muito bem quisto. Se você fizesse isso com seu filho, com certeza ele ficaria, quando fosse mais velho, com raiva de você. Pediria para trocar o nome, porque com certeza ele sofreria bullying e até preconceito. Por quê? Porque Judas é significado de traidor, de traição, de alguém que não tem boa índole, que não pode ser confiável. Tudo isso por causa de um homem que a sua atitude, o seu modo de agir, trouxe todo esse peso para esse nome. E esse exemplo eu queria dar para você, para que você percebesse o princípio, a lição do nosso A Vida Pode Ser Melhor de hoje. A vida pode ser melhor quando ter boa reputação vale mais do que ter bens e riquezas. Esse é o princípio que eu gostaria que você percebesse hoje e que ele está escrito em Eclesiastes capítulo 7, verso 1, nas suas primeiras partes, quando diz o seguinte:
Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Exatamente isso. Ele diz, olha, melhor é você ter uma boa fama do que você ter riquezas e bens e algo que exale para os outros agradável, mas que quando lhe conhecem, quando veem, não é nada agradável. Esse ensino de Salomão, ele repetiu em outro livro, o livro de Provérbios. Lá no capítulo 22, no verso 1, ele diz o seguinte: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E isso é uma verdade. Vivemos em dias em que as pessoas não se preocupam em valorização do seu nome e acabam certos nomes virando chacota popular por conta do procedimento das pessoas. No entanto, essas pessoas prejudicam outras pessoas. Quantos nomes há na história da humanidade que são nomes que se tornaram pejorativos, apesar de, na época, serem nomes simplesmente comuns? Por exemplo, quem quer colocar o nome do seu filho de Hitler? Porque ficou conhecido na história como alguém que fez o massacre dos judeus e de muitas outras pessoas. Então você percebe que muitas pessoas não se preocuparam com o seu nome. E até hoje as pessoas não se preocupam em deixar um bom nome. Salomão está dizendo, as pessoas devem procurar ser pessoas que vão deixar marcas históricas positivas. Que para elas o mais importante é que elas sejam lembradas como um bom nome, como alguém que cooperou para a humanidade, como alguém que cooperou para as pessoas, como alguém que cooperou para melhorar a vida de todos e não para piorar. Infelizmente hoje muitas pessoas em nome do poder, em nome de querer mais riqueza, mais poder, mais dinheiro, mais bens, mais fama, mais status, elas vão derrubando as outras pessoas e derrubando o seu próprio nome. Quantas pessoas que são famosas, as pessoas não querem de maneira nenhuma ligação com o seu nome, porque apesar da sua fama, apesar do seu dinheiro, são pessoas que se mostram de mau caráter. Pois a vida pode ser melhor quando eu e você nos preocupamos com o que nós fazemos a fim de firmar o nosso nome na verdade, não o nosso nome simplesmente como celebridade, mas para sermos lembrados como pessoas que foram cooperadoras para o bem da humanidade. Olha, é muito bom quando nós podemos falar nomes de pessoas e repetir esses nomes por conta do que o bem que elas fizeram. Eu me lembro que houve um pastor que ele ajudou uma família. E quando chegou um dia, aquela família foi receber um novo bebê, a esposa ganhou um novo bebê, e ela disse, pastor, sabe qual é o nome que eu vou colocar nesse bebê? Ele disse, não, o seu nome, pastor. Porque o Senhor foi uma bênção na nossa vida. E essa criança, eu quero que ela seja uma virtude de Deus, uma bênção de Deus para outras pessoas como o Senhor foi para nós. Percebe? O nome foi algo que ficou importante para aquela família. Por quê? Porque percebeu que aquela pessoa agia com bondade e ela não tinha problema nenhum de colocar o mesmo nome do pastor no seu filho, porque toda vez que ela falasse aquele nome, ela ia lembrar do bem que ela recebeu através daquela pessoa. Olha, meus queridos, você pode ser uma grande bênção na vida das pessoas. Você pode ser alguém que Deus use para abençoar pessoas. E quão bom é quando o seu nome foi escutado por outras pessoas e as pessoas possam dizer, tá aí um bom nome. Tá aí uma pessoa de Deus. Tá aí uma pessoa que realmente fez o bem ao próximo. Isso só é possível quando Jesus Cristo mora no nosso coração e o amor dele, e a misericórdia dele, e o amor pelo próximo que ele teve e sempre tem, também reina em nossa vida. Sabe por que muitas pessoas são egoístas? Porque não tem Cristo Jesus como Salvador. E aqui eu não estou falando de religião, de ter religião, de ser batista, de ser protestante. Eu estou falando de ter Jesus Cristo no seu coração. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem habitar na nossa vida. E quando o Espírito Santo vem habitar na nossa vida, ele produz o que nós chamamos, o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é dito assim lá em Gálatas capítulo
capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você percebeu? É isso que o Espírito produz na pessoa. E quando o Espírito produz isso na pessoa, ela vai fazendo isso em um nome mais precioso, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, o amor perfeito. E ela passa a ser útil para a sociedade e passa a ser uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. E em nome de Jesus, que é o nome mais precioso que existe, ela pode também abençoar outros, ser um diferencial para os outros, para que haja desenvolvimento, haja prosperidade, haja salvação na vida das outras pessoas. Por quê? Porque ela está preocupada em ter uma vida conforme a vontade de Deus. E ela também está preocupada que o seu nome fique para a história, não como nome simplesmente famoso, mas como o nome de alguém que procurou fazer a vontade de Deus, amar o próximo. Por isso, a nossa vida, a nossa sociedade seria melhor se as pessoas se preocupassem em ter um bom nome antes de ter bens e riquezas e considerar isso muito mais importante do que ter bens e riqueza. Eu quero findar repetindo o que diz Salomão no capítulo 22 de Provérbios 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Que o Senhor te ajude a compreender essas verdades, para que a tua vida seja modificada, para que a tua vida seja melhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.